Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a essa aula aberta do Clube Ser Nutri. Essa aula está acontecendo aqui no YouTube, mas se você já é aluno do Clube Ser Nutri, essa aula vai estar gravada para você dentro da nossa plataforma, além de você ter acesso ao PDF e ao protocolo dessa aula. Fechou? Se você ainda não é aluno do Clube Ser Nutri, ele é o nosso programa de atualização científica. Então, eu tenho diversos módulos, como o módulo de câncer, vitaminas e minerais, nutrição esportiva, obesidade, saúde da mulher, que é onde essa aula vai se encaixar. E você ainda tem uma comunidade, tem discussões de casos clínicos e entrevistas com outros profissionais. Você tem que fazer parte do Clube Ser Nutri, tá bom? Meu nome é Adriana Fanaro, eu sou nutricionista de consultório há 21 anos, então eu atendo em consultório desde 2005, é a minha atividade principal até hoje, e desde 2008 eu sou docente em algumas universidades, em cursos de pós-graduação. Eu vou compartilhar com vocês hoje um conteúdo que é de extrema importância para o nutricionista de consultório que deseja atender. Então, o nutricionista de consultório que fala assim, olha, eu quero atender em consultório e eu vou, com toda absoluta certeza, me deparar com a mulher 40 a mais. A mulher 40 a mais, ela é uma mulher que hoje está muitas vezes focada na carreira, muitas vezes tentando se desdobrar entre vida pessoal e vida profissional. Então, ou seja, essa mulher que merece a nossa atenção, principalmente numa das fases mais desafiadoras da vida dela, que é a fase de transição menopausal. Se você ainda não me segue, Escola Ser Nutri, Adriana Fanaro. Eu compartilho mais conteúdo sobre atendimento nutricional e vale muito a pena você estar lá, se você deseja ser nutricionista de consultório, tá? Bom, o que nós temos de epidemiologia para falar sobre essa transição menopausal? A gente tem 985 milhões de mulheres com mais de 50 anos, e esse é o maior corte climático da nossa história. Ou seja, nós temos muitas mulheres na menopausa. E esse assunto é preciso que você domine, preciso que você reconheça no seu consultório, porque afinal de contas, se a gente não reconhece, a gente acaba muitas das vezes negligenciando o tratamento dessa mulher. 47 anos é a idade média do início ali da perimenopausa. São 7 anos de duração mediana dos fogachos, aqueles calorões. Além disso, 25% persistem por mais de 10 anos. Então, vocês imaginem que essa mulher vai ter esse desconforto por mais de 10 anos. Por isso que é urgente e importante que nós aprendamos a tratar essa mulher no nosso consultório, a fim de amenizar esse desconforto que ela está sentindo. 79,4 anos é a expectativa de vida feminina no Brasil, e um terço da vida acontece na pós-menopausa. Eu, aqui no consultório, eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte, falo, olha, segundo dados, viveremos nós um terço da nossa vida na pós-menopausa. Ou seja, é bastante tempo. E esse tempo merece uma qualidade de vida boa, ele merece uma atenção boa, ele merece que a gente olhe para ele com carinho, com amor e que de fato a gente consiga então construir uma vida que mereça ser vivida, vamos colocar assim, para sofrer menos, né, gente? Para ter menos sintomas, tá bom? Bom, dito isso, a gente tem o Stroll mais 10, que é o nosso padrão ouro internacional para a classificação da perimenopausa, menopausa e a pós-menopausa. Então, eu quero trazer alguns conceitos aqui para vocês, porque eu acho de extrema importância a gente reconhecer isso dentro dos nossos consultórios. Então, a gente tem ali, de 38 a 44 anos, eu começo a ter sinais mais clínicos, né? Então, por exemplo, uma contagem de folículos antrais mais baixo, um FSH que começa a variar, os meus ciclos ainda estão regulares, mas aí você começa a perceber que essa mulher, ela fala assim, olha, eu tô quase ali às vezes atrasa um dia, atrasa dois, mas no geral isso é muito regular.
Então, no fim das contas, é um período, né, que a mulher começa a perceber essa mudança ali, principalmente através dos ciclos menstruais. Afinal de contas, os exames bioquímicos ainda não sofreram alterações, né? Então, os sinais bioquímicos são assintomáticos, vamos colocar assim, a não ser que haja um diagnóstico precoce. Na perimenopausa, que vai acontecer ali entre os 44 e 51 anos, e isso tudo depende, gente. A gente está colocando a idade, mas eu quero trazer um dado aqui para você, que é importante, que para dentro dos nossos consultórios, é importante que a gente pergunte sempre para essa mulher qual foi a data da primeira menstruação. Porque é a partir desta data que eu consigo fazer um cálculo, que é são 30 anos de idade de reprodutiva, né? Idade reprodutiva. Então, aonde eu tenho o meu pico de reprodução. Isso quer dizer que depois de 30 anos, ali, vamos colocar, eu menstruei com 10, até 40 anos eu tenho uma idade reprodutiva. Isso quer dizer que depois dos 40 eu não engravido mais? Não, isso não quer dizer. Mas quer dizer que o seu pico de reprodução já passou, tá bom? Então, eu coloquei as datas, mas queria explicar para vocês que ali a gente começa a entrar na perimenopausa depois desses 30 anos, que é onde a gente começa a ter o FSH, então, sofrendo alteração, o estradiol também. A gente começa a ter um mês menstrua, outro mês não, né? Não fica ali 2 meses, mas às vezes atrasa 10 dias, às vezes atrasa 7 dias, às vezes pula um mês, né? E é quando a AMH começa a ficar indetectável, que é os dois marcadores, tanto ela quanto a inibina, que vai mostrar pra gente que essa mulher está entrando na perimenopausa, rumo à menopausa. Fogachos, 60 a 80% dessas mulheres têm. Sangramento começa a ficar irregular e existe um marcador que eu sempre digo assim, ó, ele é unânime aqui no consultório, mas eu acho não, eu tenho quase certeza, tá, gente, que eu não vou conseguir provar que ele também não tem a ver só com a perimenopausa, tem a ver também com o estilo de vida, né? Que é a instabilidade emocional. As mulheres estão tentando dar conta da casa, com filhos adolescentes, com filhos pequenos muitas vezes, porque deixaram para engravidar tardiamente por conta da profissão, com cargos mais altos nas suas profissões. Então, tudo isso acaba criando, gerando, né, empilhando coisas de para essa instabilidade emocional, tá? Então precisa tomar muito cuidado, porque para a gente não se confundir, porque pode ter uma causa, pode, mas pode ter mais de uma, duas, três, quatro, cinco, tá bom? Voltando lá um pouquinho, a menopausa é um dia. Né? Eu acho que a gente conceitualiza errado isso no consultório, porque às vezes a gente fala, a mulher está na menopausa. Não, menopausa é um dia. O dia você ficou 12 meses sem menstruar. Então, hoje é X, ali um ano eu parei, eu não menstruei durante esses 12 meses. Este dia é a minha menopausa, é o dia da minha menopausa. Dificilmente a mulher lembra, ela lembra o ano, mas não lembra o dia que ela parou definitivamente de menstruar. Porque ela fala assim, ah, mais ou menos deu em maio, entre maio e junho, junho e julho, e aí, enfim, ela fica aí nesse meio termo, tá? E a pós-menopausa é tudo que vem depois do dia que você ficou 12 meses sem menstruar, onde eu já tenho o estrogênio baixo e estável, eu tenho maior risco de doenças cardiovasculares e doenças ósseas, eu tenho atrofia, sarcopenia acelerada, então é uma janela muito crítica de intervenção nutricional. Eu sempre falo que o ideal é que a gente comece a nossa intervenção ali na perimenopausa, mas você vai receber muitas mulheres que já estão na menopausa também. O que que acontece quando a gente começa a se encaminhar para aquele dia fatídico, que é o dia que eu vou ficar 12 meses sem menstruar? Eu tenho os primeiros marcadores que vão declinar, que é a NH e a inibina B, tá? Então, eles indicam reserva folicular, e aí essa reserva folicular começa a cair.
Ou seja, a minha a capacidade reprodutiva da minha paciente começa a declinar. E aí já vou prever que ela, em breve, daqui a alguns anos, ela entrará na menopausa. E quando eu digo alguns anos, nem é muito nem é pouco. É alguns meses. Então pode ser 5, pode ser 6, pode ser 4, tá bom? O FSH começa a ter um feedback negativo quebrado, ele sobe mesmo com ciclos regulares, já indicando aí uma transição, e uma alta variabilidade interciclo. Então, a gente sempre, principalmente o ginecologista, repete o FSH algumas vezes, justamente para conseguir entender isso, tá? O estradiol, picos imprevisíveis, então mastalgia, fogachos, alternados com quedas abruptas desse estradiol, que é o que mais faz mal para nós mulheres, né? E a gente está sempre tendo que fazer esse exame numa fase que é muito difícil. Eu vejo mulheres aqui que elas falam, ai, olha, o médico achou que eu estava próximo de entrar na menopausa. Eu fui fazer o exame, eu menstruei exatamente nesse dia. Então, aí, no fim das contas, é muito difícil de detectar, porque tem que estar no ciclo certo, né? Porque senão o resultado fica instável e enganoso. E a progesterona? Então, a gente tem corpo lúteo insuficiente, anovulação crescente, sangramento abundante, irregularidade, enfim, aí eu começo a ter várias irregularidades menstruais. Uma das coisas que eu insisto muito no consultório é para que essas mulheres tenham um aplicativo, para que elas anotem o dia que veio a menstruação, que acabou a menstruação. E aí você percebe claramente que um mês vem 7 dias de um fluxo abundante, no outro vem 2 dias quase não menstruou. Então, é essa irregularidade que é importante que a gente entenda dentro do consultório, para que a gente mesmo não dê destino àqueles sintomas que ela está sentindo num destino ruim, um destino errado, tá? Bom, a gente vai ter aí até 80% das mulheres experimentam um sintoma durante a transição menopausal, é bastante. Na perimenopausa, fogachos, sudorese noturna, palpitações e sensação de calor. Nas fases menstruais, ciclos irregulares, sangramento abundante e um spot intermenstrual, ou seja, ela tem uns escapes menstruais ainda. Irritabilidade e instabilidade de humor, déficit de atenção e de memória e insônia de manutenção. Cara, você imagina esse cenário. A mulher, na sua hoje em dia a gente está muito jovem, né? Eu fui dar uma palestra uma vez e o professor falou para mim assim: Imagina, com 70 anos você está voando, fazendo exercício como você faz, estudando, a cabeça funcionando. Eu parei e falei para ele: Não, 70 anos, 70 anos agora eu estou fazendo crochê. Aí a gente riu disso, mas é verdade. Se a gente parar para pensar lá atrás, com 40 anos, as mulheres não eram como nós. Estamos no pico da profissão, então, nossa. E aqui, hoje, a gente tem um estilo de vida muito diferente do estilo de vida de antigamente. Só que, você imagina esse estilo de vida que a gente leva com uma insônia, uma instabilidade de humor, um déficit de atenção, um déficit de memória. Vocês conseguem imaginar? É muito ruim para a mulher. Então a gente tem que ter assim a verdadeira empatia dentro do consultório, tá bom? E na pós-menopausa a gente tem atrofia vaginal, a gente tem incontinência urinária, então essa mulher começa a tossir, ela tem um pouquinho de incontinência, ela às vezes não dá tempo de ir no banheiro, então, gente, é realmente muito ruim para a mulher, né? Uma infecção do trato urinário de repetição, aumento de HDL, aumento de LDL, baixo de HDL, o que, além dos doenças ósseas, né, que a gente é uma doença muito silenciosa, mas que ela existe. Eu falo que uma das coisas que mais me afligem aqui dentro do consultório, de verdade, é porque essa mulher se queixa muito dessa adiposidade central. Ou seja, ela
começa a ganhar peso nessa região abdominal e ela se incomoda muito, é claro, né? Porque afinal de contas, até ali, às vezes eu tenho uma paciente que ela fala assim, olha, eu nunca estive acima do peso. Sempre que eu estava com um pouquinho acima do peso, do meu peso normal, né, do meu peso que eu sempre tive, eu nunca tive barriga. Agora não, agora eu me vejo com um abdômen mesmo, assim, bem elevado, uma gordura visceral mesmo, uma gordura abdominal, tá bom? Resistência à insulina, sarcopenia, risco de fratura de quadril, artralgia, rigidez matinal. Então, ali é síndrome metabólica, né? E aí, no fim das contas, pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque são sintomas que estão presentes nessas mulheres e que precisam da nossa ajuda, tá? Boa. O que que a gente tem de intervenção nutricional? Eu sempre gosto de fazer as nossas aulas, né? E eu sempre peço para os professores que vão dar aula no clube, porque o clube tem ali mais de 150 aulas. Não sou toda, sou eu que dou. Então, a gente tem diversos professores lá dentro. A gente tem o João Mutarelli, a gente tem o Guilherme Schnazer, a gente tem o Marcos Vinícius Quaresma, a gente tem o Murilo Dati, a gente tem muitos professores. E eu sempre busco pessoas que, de fato, vão nos basear em evidências científicas. No consultório tudo pode? Não. Então, se eu pego uma mulher nessas características que eu contei para vocês e falo assim, ah, eu acho que eu vou fazer um jejum intermitente, eu posso. Nem pode nem deve, né? Vamos brincar que você nem pode e você nem deve. Porque no fim das contas, a gente tem de nível padrão ouro de evidência, de nível A dieta mediterrânea. E é um padrão alimentar, né? A gente pega a dieta mediterrânea como um padrão alimentar. Não apenas como uma dieta, mas como um padrão mesmo. Então, no azeite, peixe, a gente vai falar mais dela. Mas no fim, essa é a sua única opção. Então, eu tenho que tentar fazer com que essa mulher, mesmo que eu demore meses, insira na sua rotina um padrão alimentar mediterrâneo. A gente tem cálcio e vitamina A, vitamina D, como padrão ouro, para prevenção de osteoporose, osteopenia, sarcopenia. A proteína, essas são padrões ouro. A gente tem de nível de evidência B, isoflavona e ômega 3. E nível C, magnésio, tá? Então aí a gente tem alguns alimentos que podem ser acrescidos na dieta dessas pacientes. Mas vamos falar de cada um deles aqui. Então, na dieta mediterrânea, diariamente, vegetais variados, frutas, leguminosas, grãos integrais, azeite e as ervas. Então, usar salsinha, usar hortelã, usar coentro, usar cebolinha. Então, a gente precisa incentivar o uso das ervas. 3 vezes na semana, peixes, nozes, amêndoas ou avelã. Iogurte, queijo, ave e ovos de forma moderada. De forma ocasional, então ali uma vez por semana, e álcool, se puder ser nenhum, tudo bem, mas ocasional, carnes vermelhas magras e o álcool. E minimizar, gente, eu sei que aqui tá minimizar, tá? Eu vou até tirar aqui para conversar com vocês sobre isso. Uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos aqui no consultório é essa conscientização dos ultraprocessados. Porque muitas das vezes essas pessoas veem como ultraprocessados ó, pacote de bolacha recheado, mas não veem como ultraprocessado algum alimento que está escrito rico em proteína, mas que tem muitos ingredientes. Então a gente precisa traduzir isso para o público e dizer, olha, eu entendo que isso é mais prático, que te dá saciedade, que talvez te mate a vontade de comer doce, eu entendo. Mas para a pós-menopausa, o que eu tenho de padrão é a redução ou a isenção total de ultraprocessados. Ou seja, eu gostaria que você não consumisse nada, nenhum, zero.
E é difícil, né, gente? Porque na vida que a gente leva hoje, é sempre muito. A gente busca muito essa praticidade, a gente busca muito querer é, trazer a facilidade para o nosso dia. E aí a gente perdeu o hábito de cozinhar, de ir na feira, de cortar os alimentos, de ter minimamente um certo trabalho mesmo em fazer a dieta, né? Em fazer a nossa, quando eu digo dieta, o nosso dia alimentar, porque a gente sempre está buscando algo mais fácil. Então, o nosso trabalho aqui no consultório também é um trabalho de educação nutricional. Ele não é só um trabalho de prescrição de dieta e verificação de resultado. Não, eu também tenho que fazer, eu devo também ter que fazer um trabalho de educação nutricional, que leva tempo, que exige paciência do nutricionista, que exige repertório. E por isso que lá dentro do clube a gente tem uma aba de discussão de casos clínicos, porque eu vejo isso como fundamental. Se eu não posso discutir o meu caso clínico com alguém que está anos-luz na minha frente dentro do consultório, como que eu vou conseguir ter mais repertório? Então, é isso que eu ofereço para vocês. Mais repertório. Olha, eu faria desse jeito, então eu coloco lá o caso clínico, eu faria assim, eu iria por esse lado, eu calcularia dessa forma, porque eu acho que só assim a gente consegue trazer esse trabalho tão profundo para dentro dos nossos atendimentos, tá? Vamos seguir mais um pouquinho? E aí, açúcares livres e gordura trans também uma redução e uma isenção. E a evidência mostra que esse conjunto de coisas que eu coloquei em verde, amarelo, azul, cinza e vermelho melhoram sistema cardiovascular, sintomas vasomotores, humor e cognição e a composição corporal. Então, como eu gosto que às vezes vocês me perguntam assim, mas como é que eu convenço o paciente a fazer? Eu digo para ele quais os benefícios. Falo, olha, a gente tem uma dieta que é padrão ouro para o seu caso. E quanto mais a gente conseguir inserir de dados e itens dessa dieta, melhor serão os seus resultados. E se melhor serão os seus resultados, eu realmente acredito que você vai ter muitos benefícios. Sistema cardiovascular, sintomas vasomotores, humor e cognição, composição corporal. Então, a gente precisa trazer isso para que eles consigam falar, não, beleza, faz sentido, tá bom? Cálcio e vitamina D é para a saúde óssea na pós-menopausa. Porque, afinal de contas, esse é uma das grandes consequências da mulher nessa fase. A osteoporose, a osteopenia. Osteopenia ali, o início, né, da perda de osso, e a osteoporose irreversível. E aí a única coisa que a gente teria ali é uma estabilidade. Essa mulher precisa ir para o seu exercício de força, e a gente já vê estudos mostrando que é muito benéfico cálcio combinado com vitamina D para fratura desse quadril, principalmente, tá? Então, o efeito ósseo potencializado com exercício resistido. Então, a gente tem aí dois nutrientes-alvo, cálcio, 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Cuidem, porque a suplementação ela precisa ser dividida durante o dia, porque a gente tem uma limitação de absorção. Então, eu preciso dividir essa suplementação. Se eu vou fazer tudo via suplementação, 2 doses de 600 ou 3 doses de 400, 4812, isso, de 400, tá bom? A vitamina D também, 2.000 isso por dia, sempre monitorando os exames bioquímicos, tá? Além disso, os lácteos fermentados, tofu, sardinha, gergelim, couve-manteiga e o brócolis são fontes de cálcio e podem ser inseridas de forma diária na dieta do paciente. O gergelim é muito fácil, as pessoas têm muito boa aceitação, então dá para fazer um ovo com gergelim, dá para pôr gergelim no arroz, dá para pôr gergelim na salada, dá para fazer um pãozinho de gergelim, então eu acho que realmente o gergelim é versátil. Ele tem boa aceitação no consultório, então a gente pode usar ele. E aí, quando você for fazer a prescrição, lembra sempre, eu calculo o que tem na dieta e o restante, o gap, que eu coloquei lá, né, suplementar o gap, que é aqui, suplementar o gap, exatamente isso. Eu vou suplementar o que falta do que eu prescrevi na dieta, tá bom?
Proteína e sarcopenia na pós-menopausa, quanto e o que eu preciso? Gente, a primeira coisa, exercício de força. Essa mulher precisa fazer exercício de força. Não tem nenhuma outra solução. Ela precisa fazer exercício de força, ok? Quanto de proteína? De 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso por dia, distribuídas nas refeições, pelo menos nas três principais, café, almoço e janta, de 25 a 30 gramas por refeição. Prestar atenção nas fontes de leucina, tá? E aí, proteína do soro, whey protein é uma boa alternativa, caseína e além do soja, arroz e quinoa combinados, tá? E aqui embaixo coloquei, né? Exercício resistido de 2 a 3 vezes na semana. Quando a sua base está bem construída. Dri, tá tudo bem construído, eu tô indo bem, o que que eu posso suplementar mais? Vitamina D tá adequado, tudo adequado, creatina é muito bem-vindo, tá? Quanto às isoflavonas e o ômega 3, eu gosto de chamar eles de ferramentas adjuvantes. Eles não são protagonistas. Adequado. Ou seja, às vezes a suplementação de probióticos, lactobacillus e o bifidobacterium, são benéficas, dependendo de como está essa microbiota intestinal. E aí você vai fazer sempre uma investigação, segundo a escala de Bristol, né, que vai dizer para você quantidades e frequências, para você entender se essa microbiota está trabalhando na sua potencialidade ou não. Ômegas, então o EPA e o DHA, ali dose de EPA eficaz para 1 grama por dia, dose prática de 2 a 4 gramas de EPA e DHA no total, tá bom? Alguns alimentos também são ricos e a gente, como nutricionista, a gente pode priorizar salmão, sardinha, atum, suplementar eles quando necessário, tá? Eu fiz uma síntese clínica aqui de 5 pontos inegociáveis nessa consulta. Então, primeiro, identificar onde essa mulher está, então estadiar mesmo com o Stroll mais 10 antes de qualquer conduta. Dieta mediterrânea como estrutura alimentar base. Cálcio e vitamina D são inegociáveis e são sinérgicos. Proteína e individualizar a suplementação de isoflavona e ômega 3. E, por favor, gente, não faça isso às cegas. Não faça, ai, todo mundo precisa, Adri. Todo mundo precisa. Fica tranquila. Não, não é assim que funciona. Tá bom? Então, assim, a gente precisa, de fato, individualizar as nossas prescrições. Eu gosto muito dessa frase, acho que eu sempre uso ela. A mulher que chega ao consultório na meia-idade não está apenas mudando de fase hormonal, ela está atravessando uma das maiores transformações da vida dela. Que o nosso olhar clínico nunca seja menos humano, tá bom? Me conta, você gostou dessa aula aberta? Esse é um novo quadro aqui do meu YouTube e eu acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau.